Governador, tudo bem? Tudo bem, prazer em falar contigo. Governador, recentemente a imprensa divulgou que o PT pretende fazer alianças ou cogita fazer alianças com o PMDB em pelo menos 6 estados, sobretudo no Nordeste. Sobre isso, o senhor declarou, daí eu vou colocar aspas, se isso acontecer, o PT arquiva a dignidade política que lhe pode regenerar e cai no pragmatismo vulgar e oportunista. Bom, para começar, eu quero saber se o senhor acredita que realmente o PT possa fazer essas alianças, de fato, com o PMDB. Eu acho que essa tendência ela está contida na maioria partidária, de quem domina, né, a estrutura política do partido hoje. Não quer dizer que toda a maioria pense assim. Mas, como essa esfera da política é muito determinada pela conjuntura, pelos debates que se processam, e a imprensa tem uma grande influência sobre a natureza desses debates, me parece que essa pode ser uma possibilidade, tomara que não seja, né? Tem uma ala do petismo que hoje é mais pragmática, né? E trocou, né, aquela visão de utopia democrática, de igualdade social, neossocialista, neossocial-democrata, por uma visão mais de relações de poder. Então eu acho que essa possibilidade existe, mas ela pode ser contida. Durante e após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o PT adotou um discurso de golpe, disse que foi um golpe e chamou algumas pessoas de golpistas, alguns políticos que apoiaram o impeachment. Agora, o presidente Lula vai ao Nordeste, vai em caravanas, sobe em palanque com figuras como Renan Calheiros, por exemplo, que antigamente, né, que outrora foram chamadas de golpistas. Como é que se explica isso para a população, que o PT esteja já aliado novamente aos golpistas? Bom, explicar, vai ter que explicar quem fizer essa aliança, né? Porque eu sou contra ela. Mas uma simples aparição num determinado palanque pode ser um símbolo político, né? E é disso que estamos tratando nesse momento. Não quer dizer que se algum golpista, por exemplo, venha fazer autocrítica, né, e dizer, olha, eu me enganei, eu peço desculpas ao povo brasileiro, eu peço desculpas a Dilma, eu peço desculpas ao PT, né, e eu quero compartilhar de uma aliança, é ele que está mudando de posição, né? Não é o PT e nem o candidato ao PT. A minha preocupação ela vai num sentido contrário, ou seja, se o PT resolve perdoar. Em primeiro lugar, essa é uma visão muito pequena na política, perdoar. Não se trata de perdoar. Ninguém está fazendo ofensas morais ou está xingando a mãe do outro. Se trata de verificar o que é melhor para o país num determinado momento e para a representação política que aquela força política tem, ou aquele dirigente político tem, né? Então, eu acho que se a tendência foi essa, desculpar aqueles que deram o golpe, vamos colocar um golpista de vice para regenerar o país, eu acho que isso é um profundo equívoco e é um profundo mal que se faz para o futuro do país, porque confunde a população, rebaixa programaticamente a proposta da esquerda democrática, né, e leva o país a um lugar mais próximo do abismo. Nas falas mais recentes do ex-presidente Lula, a gente vê que ele fala muito sobre economia e dá algumas soluções, como estimular o consumo, o crédito, soluções bem parecidas com o que ele fez nos mandatos dele, sobretudo no segundo mandato. O senhor acredita que no cenário atual que o país se encontra, apresentar as mesmas soluções vai dar certo? Aquele movimento que o Lula fez, particularmente no seu segundo governo, foi um movimento genial, do ponto de vista político. Ele aproveitou a possibilidade de financiar o orçamento público com as commodities que estavam em alta e levou o país a uma situação de paz social e de combate à desigualdade que não tem parâmetro, não tem paralelo na história do país. Mas isso não se repete, né? Hoje, para que você financie o Estado e para que você desencadeie a partir do Estado um processo econômico virtuoso, de integração social, de criação de empregos, de obras públicas, né, relevantes para movimentar a economia e para reduzir as desigualdades sociais e regionais, você tem que tirar daqui de dentro. Você tem que fazer uma profunda e radical reforma tributária, né? Você tem que tirar de quem tem dinheiro, né? E quem tem dinheiro no país são muito identificáveis, né? É quem está profundamente vinculado à manipulação da dívida pública
e tira os seus rendimentos, o seu lucro a partir dessa visão rentista e predatória da economia. Tá? E a partir dessa reforma tributária você criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento autossustentável. Sustentável pelo mercado interno, pelo consumo, mas a partir deste processo de acumulação. Tá? O endividamento do país e o compromisso com o capital financeiro não enriquecem o país, eles endividam cada vez mais. E quem controla essas taxas de juros e as formas de cobrança são os credores, não são os devedores. Veja o que ocorreu com a Argentina. Né? Então tem que pensar num processo de transição de uma economia predatória, liberal, rentista, para uma economia desenvolvimentista, de inclusão social, de dinâmica do mercado interno, né? E de reposicionamento do Brasil no cenário global. Né? Como o Lula vinha fazendo no seu primeiro governo, através do Banco BRICS, né? Que é um elemento importante. Então eu acho que esse cenário não se repete, não. E o senhor acredita que o próprio Lula é capaz de oxigenar as ideias, de ir atrás de outras soluções, de mudar um pouco essa perspectiva? O Lula é um político genial, né? É o maior líder político desse país, né? Nos últimos 50 anos, provavelmente, né? Que causa inveja aos grandes acadêmicos, né? Que entraram na política, porque o Lula faz movimentos com muita precisão política e muita capacidade de aglutinação. Então eu não saberia te responder essa pergunta se o Lula está disposto a mudar a sua visão. Ora a gente pensa que sim, ora a gente pensa que não. Os grandes líderes políticos, em todas as épocas, de todas as posições, de todas as ideologias, eles sempre criam 2 ou 3 alternativas para testar possibilidades. Né? Agora, o que eu tenho como claro, né, é que se nós não reformatarmos o nosso sistema de alianças, não revisarmos a forma através da qual nós governamos o Estado brasileiro e a forma através da qual nós financiamos o Estado, o país vai brecar, né? E vai cristalizar essa desigualdade brutal, né, que o golpismo, inclusive, aumentou no país. Então nós temos que pensar dessa forma. O que é essa forma? Em última análise, é uma questão só, né, que está no centro e da qual derivam todas as outras. É como financiar o Estado. Se não se responder, quem não responder como financiar o Estado, ou enterra o país na recessão, ou leva para a aventura de aumentar a dívida pública de maneira insustentável no próximo período. E o senhor acredita que hoje a nossa esquerda, do jeito que ela está, um tanto quanto fragmentada, é capaz de sentar e buscar então essa solução, este ponto de unidade de como financiar o Estado? Nós recentemente aqui no INPE, no Instituto Novos Paradigmas, nós tivemos uma reunião fechada com Boaventura Sousa Santos, que é nosso conselheiro. Tivemos um debate precisamente sobre isso, sobre esta questão. Como constituir um programa mínimo de uma esquerda plural. E eu concordo integralmente com ele, aliás, venho sustentando isso. Nós temos que procurar pontos mínimos de unidade e os pontos claros de exclusão, que não vão participar desse debate. A esquerda plural portuguesa fez isso. Disse o seguinte: nós vamos bloquear a liquidação do setor público, nós vamos instaurar um programa de renda em cima do turismo e transformar Portugal numa praça turística espetacular e nos relacionar, né, no mundo como um ponto de convergência para a Europa. Nós vamos aumentar o salário mínimo, né, e aumentar em 50 euros já no primeiro ano, e vamos retirar da agenda o que nos separa. Porque a grande questão é estancar a sangria que o neoliberalismo estava fazendo lá. Está dando certo. Não é fácil fazer isso, porque hoje quem controla os estados, na verdade, são os bancos centrais e, por dentro dos bancos centrais, os credores da dívida pública. Eles é que dizem como é que você deve financiar o Estado para sobrar, né, para o pagamento da dívida, que hoje é praticamente a metade da arrecadação do país. Então, tem que ousar, né? Não tem que fazer assim uma postura de garganta como fez o Syriza, com as melhores intenções, né? Como se fosse romper com a Europa. E se afundou. Né? Tem que ter um programa modesto, direto, claro, que beneficie profundamente as classes populares e que estanque o domínio do capital financeiro sobre o Estado. E a partir daí você vai ter taxas de crescimento moderadas no primeiro momento, mas que vai soldar uma unidade nacional capaz de tirar o país do abismo. Quando a gente pensa no PT, sempre vem à mente que o partido é protagonista.
Será que o PT abriria mão desta hegemonia, então, em nome deste bem maior? Depende da correlação de forças interna no PT. Você pode ver, por exemplo, como as forças políticas receberam a candidatura da Manuela, né? Essa é uma grande questão. Eu saudei a candidatura da Manuela à presidência. Por quê? Porque o PCdoB com isso sinaliza que ele não está disposto mais a ser simplesmente um E numa frente política. Ele está querendo discutir a natureza dessa frente política e apresentou o seu nome, né? E, eventualmente, até o Lula pode ser impedido pela justiça, né, de ser candidato, porque isso é uma conspiração política que existe no país também. Não é só uma questão judicial que a gente deve respeitar. Tem uma conspiração política que passa por dentro de setores do Poder Judiciário. Então, eu acho que se os partidos colocarem a cara dos seus quadros na rua e disserem vamos conversar sobre uma nova frente política e um programa mínimo, isso é muito importante para interferir dentro do PT, né? Porque o PT, ele, como tem a força política do Lula, que é extraordinária, e teve quadros importantes de vários estados para apresentar, o PT simplesmente pegava e apresentava o seu candidato para as outras forças. Não é isso que ocorre hoje, né? Hoje é diferente. Eu acho que nós temos que pensar, inclusive, na composição dessa frente e desse programa a partir desse novo panorama político que nos resta viver. A gente pode dizer que o PT não foi capaz de criar lideranças com a mesma força e a mesma identificação com as pessoas, identificação popular, quanto o ex-presidente Lula. Ninguém consegue, porque um fenômeno como o Lula parece de 50 e 50 anos, né? Nós tivemos lideranças de vários setores aqui extraordinárias na história do país, né? Como Getúlio Vargas, Juscelino, né? Prestes, né? Foram grandes lideranças políticas que emergiram em determinados momentos da história, momentos extraordinários, né? E uma liderança é sempre o produto de uma conjunção de forças sociais e de uma expressão individual. E essa expressão individual é vamos dizer assim, que é colocada na mesa pelo próprio indivíduo, pela sua história. E isso o Lula fez de forma magnífica, né? Então, nenhum partido tem as condições que tem o PT para aglutinar uma frente política, e nenhum partido tem uma liderança tão importante como o Lula para aglutinar. Mas por isso mesmo ele deve ter mais confiança no diálogo, na discussão, na elaboração conjunta e menos verticalismo, né, e autossuficiência. E o Ciro Gomes, por exemplo, faria parte dessa frente ampla? Na minha opinião, sim, né? Eu tenho uma utopia de ver na mesma frente política, né, um cara como o Freixo, como o Ciro Gomes, como o Lula, né? Como o Randolph, né? E várias outras lideranças que estão aí. E a Marina Silva? A Marina depende do movimento que ela fizer. Parece que ela fez uma escolha agora, né? No momento que ela apoiou o Aécio, eu acho que ela se despiu da sua história pessoal, né? Mas algumas lideranças próximas da Marina são importantes para que se visualize um novo projeto para o país, né? Então, eu acho que é desta forma que nós temos que pensar. Agora, para que isso ocorra, é necessário que você tenha quais são os pontos desse programa de transição. Porque ninguém sai por mágica de uma armadilha como essa que nós nos metemos, né? Hoje, o controle do Estado brasileiro é dos credores da dívida pública. Como se transita para uma outra situação? Não é impossível. Portugal já mostrou que não é impossível. Mais uma vez eu pergunto, pensando na nossa esquerda brasileira, que recentemente, por exemplo, a Luciana Genro e o Ciro Gomes entraram num atrito na internet por causa de um assunto que possivelmente era um mal entendido, mas por outro lado a gente viu que a extrema-direita comemorou porque vê que a esquerda está completamente fragmentada. O senhor falou em Portugal e deu o exemplo de Portugal. Será que a nossa esquerda aqui teria essa grandeza de sentar à mesa e negociar uma pauta maior de unidade? Essa grandeza é uma grandeza construída historicamente, ela não é espontaneamente dada por pessoas, porque essa grandeza depende da organização política das quais essas pessoas se originam, né? Então, o que eu posso te dizer sobre isso é que o país tem, né, pessoas hoje que pensam de maneira ousada e de maneira brilhante. Eu vou citar aqui uma pessoa que surgiu agora, Guilherme Boulos, por exemplo. O Boulos transita dentro do PT, transita dentro do PSOL, conversa com vastos setores políticos da esquerda, né? E tem um preparo intelectual muito forte, muito claro, é uma pessoa consistente.
É uma liderança que está emergindo, é produto de uma nova geração da esquerda brasileira. O Boulos, inclusive, que tem sido ventilado ou cobiçado por partidos como o PT, o PSOL. Não sei se chegou a cobiçar, né? Porque também uma pessoa dessa, quando entra no partido, ela entra numa posição de liderança, que ofusca determinadas outras. Mas é o exemplo de uma liderança que está surgindo e que pode interferir no pensamento e na conduta dos demais. E acho que nesse sentido ele está fazendo um movimento, eu tenho conversado muito com ele está fazendo movimentos muito positivos. Não dá para dizer que seria um novo Lula, mas já tem gente que vem caminhando nisso. É que a gente tem essa tendência, né, de dizer, tem que aparecer um novo JK, um novo Prestes, um novo Getúlio, um novo Jango, um novo Lula. Não aparecem. Não aparecem porque são pessoas que são produto de circunstâncias históricas muito concretas, né, muito precisas, né? O que nós precisamos é que essas pessoas que têm liderança hoje nos partidos democráticos, do campo da esquerda, que elas pensem mais no povo, concreto que está sofrendo esse desastre que está aí. E tracem um programa mínimo de unidade para tirar o país desse abismo. E a partir disso, então, as forças políticas vão tomar as direções que acham mais adequadas num novo patamar de disputa, num novo patamar de diálogo e numa nova visão de futuro. Bom, agora vamos falar um pouco da nossa aldeia aqui, então, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vive uma crise sem precedentes, principalmente na questão da segurança pública. O senhor foi gestor do Estado até 2014, então um gestor, embora não seja a sua área principal, a sua área de especialidade, pode falar porque gere o Estado inteiro. Como o senhor acredita que o Estado chegou nessa situação? É má gestão ou também outros componentes maiores, como a crise geral da segurança pública, influenciam nisso? Olha, a mudança de gestão foi decisiva, né? Porque um governo, num momento de crise, ele tem que fazer opções. Quem é que ele paga, como paga e quais são os aspectos principais se ele não tem para serem resolvidos, se ele não tem dinheiro para pagar. Quando se faz um corte linear nos pagamentos, se coloca todos os níveis de responsabilidade do Estado no mesmo plano. Daí um desastre. Né? O Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, está muito parecido com o desastre da segurança pública no Rio de Janeiro. Então, é incapacidade de gestão e incapacidade de compreensão das funções públicas do Estado. É isso que está ocorrendo aqui. E foi uma opção política clara. Né? Quando a pessoa diz, bem, eu vou deixar de pagar o funcionalismo, vou atrasar, e vou atrasar todos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é obrigado a dar um tratamento especial para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo, né? Me parece que é cometida aí uma injustiça brutal com o povo, né? Das regiões atingidas por essa crise da segurança, com as mortes, com os assassinatos, com o ataque ao patrimônio das pessoas. É uma coisa brutal isso. Então, as duas coisas estão ligadas. Mas a importância de um gestor público é saber governar em momento de crise. E não em momento de bonança. Em momento de bonança, qualquer um governa. Né? O governo que está aí dizia que não ia tocar nos recursos dos depósitos judiciais. Nunca usou tanto. Né? Dizia que ia ter um banco, não sei se tu te lembra disso, um banco de concursados. Pelo contrário, acabou com todos os concursos, diminuiu o número de servidores na área da segurança, em todos os lugares. Né? E o nosso Estado está numa situação hoje dramática. Né? Sempre que um governo mais liberal assume, vem essa acusação de que o governo anterior, que geralmente é de esquerda, inchou a máquina pública. Aí ele teria que recuar lá para o Brito, que é parente dele, né? Que é do mesmo partido, que é da mesma visão. A questão financeira do Estado, ela começou a piorar a partir do acordo feito Brito-Malan, na época do Fernando Henrique. Agora, todos os demais governos, com exceção do Rigoto, que atrasou um pouco os salários também, pelo menos pagaram os salários em dia. Outros fizeram mais, o meu governo fez muito mais do que isso. Então o senhor acha que seria possível pagar os salários em dia hoje? Mas é óbvio que seria possível, era só fazer escolhas. Era só saber liderar, como eu liderei na esfera nacional, né? uma luta e uma disputa para reestruturar a dívida pública do Estado, mas tudo isso foi abandonado. Hoje o Estado está de joelhos, assinando uma capitulação, né, para a União Federal. Agora, para fazer isso, tem que ter apoio político, tem que ter liderança política e tem que ter conceito. Quem não tem conceito não pode se apresentar para governar. Quando uma pessoa que é candidato diz, eu vou fazer um governo simples, de reduzir uma diariazinha aqui, reduzir uma diariazinha ali, vou mandar os professores buscar o piso do tumeleiro, essa pessoa não sabe o que está falando.
Não, mas ela foi eleita, então ela tinha que pelo menos tentar governar. E o senhor pretende se candidatar a alguma coisa, algum cargo aqui ou nacionalmente? Não tenho essa pretensão, não. Eu já passei por todas as esferas de representação e uma pessoa que sou madura politicamente e tenho uma visão dos meus próprios erros, inclusive desse percurso que eu tive, e eu não tenho pretensão de ser candidato novamente. Eu acho que tem que emergir lideranças novas, né, com mais energia política no momento para assumir. O Estado ele vai passar por uma crise de 8, 12 anos, não é o que nós estamos vendo agora, ele vai piorar, o Estado vai piorar, porque essas medidas que estão sendo tomadas agora, elas vão refletir nas futuras gerações de aventureiros que vão chegar no poder e no governo, e na Câmara Federal, e na Assembleia Legislativa, nas prefeituras, nas vereanças, né, que vão ser formadas nesse ambiente, que é um ambiente de mentira, é um ambiente de fraude política, é um ambiente de persecução, né, planejada contra determinados setores da sociedade, que terão um custo muito elevado no futuro. E esse ambiente de desesperança da população favorece esse surgimento de aventureiros? Favorece o surgimento de aventureiros. Na próxima eleição já pode ocorrer, de aventureiros, de fascistas, né, de intolerantes, né, e pessoas que ostentam o conservadorismo como se fosse uma defesa do Estado, né, da família, um Estado vou dizer assim, uma defesa daquilo que é bom. Pelo contrário, o conservadorismo é tudo que tem de reacionário, de medieval, de atrasado, que está sendo impingido hoje nacionalmente no país. E agora minha última pergunta, e todo mundo quer saber isso. O senhor pretende continuar no PT mesmo com todas essas críticas? Eu estou lutando dentro do PT, eu sou um homem de partido, vou apoiar o candidato do PT aqui no Rio Grande do Sul, né, que nós vamos apresentar em breve um pré-candidato para negociar com as outras forças, né, qual será a melhor possibilidade. Então essa questão é uma questão que não se põe para mim, porque isso aí tanto pode ser aproveitado pelos adversários como uma desconstituição do PT, né, como pode magoar os valorosos, excelentes e brilhantes companheiros que eu tenho muito dentro do meu partido. Então a luta é maior. É maior. Tá certo então, governador. Muito obrigada por nos receber. Obrigado.